Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. E é sempre muito bom ter você por aqui. Deus nos criou com uma incrível e maravilhosa capacidade de aprender. Nós aprendemos coisas novas todos os dias. Nós nos desenvolvemos enquanto nós vivemos. E eu fico pensando como esta realidade da vida comum se aplica ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso crescimento e à nossa maturidade. Diz respeito também à maneira que nós nos relacionamos com Deus e como esse relacionamento afeta a nossa vida. Por isso, hoje eu gostaria de falar a respeito de contentamento como sendo algo que nós aprendemos. O contentamento do coração é um aprendizado espiritual. Ser grato a Deus quando as coisas estão bem, mas permanecer grato a Deus quando as coisas estão ruins, não é um traço automático do nosso ser, do nosso caráter, mas uma ação do Espírito Santo nos nossos corações. A palavra de Deus nos ensina que Deus trabalha no nosso coração ao longo da nossa vida, lapidando os nossos desejos, corrigindo as nossas expectativas, deslocando a nossa confiança das circunstâncias para Deus. Por isso, o alvo de Deus em nossas vidas não é melhorar a nossa agenda, transformar as nossas expectativas imediatas, mas trabalhar o nosso coração e nos fazer depender somente dele. Tudo isso por meio de Jesus. E eu fico pensando como a Bíblia é clara em nos trazer esse ensinamento. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos crentes da igreja de Filipos, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim: "Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Eu quero chamar a sua atenção para o verbo que, na minha opinião, dá o tom para a mensagem espiritual e o ensinamento que Paulo quer trazer. Eu aprendi. Ele não diz que ele estava contente, ele não diz simplesmente que ouviu falar a respeito de um contentamento. Paulo diz respeito a um contentamento que é resultado de aprendizado, de um processo. Existe um processo onde nós vamos aprendendo ao longo da nossa caminhada. A nossa vida de discipulado, o nosso relacionamento com Deus é uma obra do Espírito Santo nos nossos corações. De maneira providencial, Deus vai trabalhando ao longo da nossa vida, nos fazendo entender, perceber e desejar a presença de Deus como sendo o fator determinante para o nosso contentamento. E quando isso acontece, a nossa visão é deslocada das circunstâncias, muitas delas imediatas, para Jesus. E quando o nosso contentamento está plenamente em Jesus, nós somos fortalecidos para enfrentar as circunstâncias adversas da nossa vida. Então, Deus vai trabalhando o nosso coração, não apenas nos permitindo ser gratos nos momentos de tranquilidade ou estabilidade, mas também naquelas noites escuras da alma, quando nós temos que lidar com situações difíceis. Não existe uma só parte da nossa vida que Deus não possa alcançar e transformar. E Paulo ainda diz mais no verso 12, quando ele afirma: "Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez." Note que Paulo está trabalhando com extremos, dias onde as coisas estão muito bem, mas também momentos da vida onde as circunstâncias são desafiadoras. Dias onde há abundância de recursos e dias quando a escassez está presente.
dia onde as portas estão abertas para a pregação do Evangelho, mas também dias de estar encarcerado nas prisões romanas. E ainda assim, Paulo declara ter contentamento em Deus. A agenda de adversidades não foi capaz de tirar o contentamento do coração de Paulo, justamente porque ele diz que aprendeu a viver contente. Não porque Paulo fosse forte ou superior a mim e a você, mas porque Paulo aprendeu que não existe contentamento verdadeiro e perene fora de Jesus. Todas as vezes que nós buscamos plena satisfação para o nosso coração na criação, nós falharemos terrivelmente, porque toda a criação foi afetada pelos efeitos do pecado. Mas, quando nós aprendemos a buscar plena satisfação em Deus, contentamento no Criador, nós conseguimos encontrar o descanso que a nossa alma necessita. E esta, meus irmãos, é uma verdade libertadora. Porque, sabe, viver uma vida de contentamento não é negar a existência da dor, nem mesmo chamar aquilo que é amargo de doce. Contentamento é descansar em Deus enquanto se atravessa situações que você não escolheu passar. É ter a mais plena satisfação no Senhor Jesus. É pedir socorro, é clamar sem murmurar. É viver com o coração ancorado em Cristo. Portanto, o desejo de Deus para mim e para você é que nós prossigamos a nossa caminhada de aprendizado. E entre os muitos aprendizados que nós teremos nesse dia, ao longo dessa semana e até o final da nossa vida, eu gostaria de chamar a sua atenção para este que é fundamental para nós: aprendermos a encontrarmos pleno contentamento em Deus. O Senhor é aquele que transforma a nossa vida e as nossas perspectivas. Muitas vezes, nós queremos que Deus nos livre das adversidades. Mas muitas vezes, em muitas dessas circunstâncias, Deus quer trabalhar a nossa vida e moldar o nosso caráter enquanto atravessamos pelas adversidades. E se o nosso contentamento está no Senhor, nós conseguiremos vencer os dias ruins, porque em última instância, na última linha da redação do nosso dia, estará a nossa plena satisfação no Criador e não na criação. Eu sei, esse é um grande desafio, mas aprender envolve esforço e envolve constância. Por isso, eu quero convidar você para que oremos, pedindo que o Senhor nos ajude, nos ensine a encontrarmos contentamento em Jesus. Aceita esse desafio? Vamos orar por isso? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque podemos abrir o nosso coração na sua presença e saber que somos ouvidos. Nessa manhã nós aprendemos que o nosso contentamento é fruto do nosso desenvolvimento, é fruto do desenvolvimento do nosso relacionamento contigo. Por isso, Deus, humildemente nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude a aprendermos como Paulo aprendeu, a vivermos contentes, quaisquer que sejam as circunstâncias. Que o foco do nosso contentamento, que a âncora do contentamento da nossa alma seja Jesus Cristo, nosso Senhor, e não simplesmente as circunstâncias. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse dia. Oro pela minha vida, mas também, Deus, principalmente pela vida dos meus irmãos, daqueles que, assim como eu, desejam aprender, ó Deus, a desfrutar do pleno contentamento, da plena satisfação no Senhor. Nos ajude e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com você. E eu espero te ver amanhã para o nosso Café com Bíblia. Tchau!